Oi, gente. O governo de Israel, Netanyahu, o primeiro-ministro lá e outras pessoas estão soltando notícias falsas, mentiras sobre Lula, e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente ir desmentindo isso. E isso está repercutindo muito nos últimos dias porque Lula disse verdades sobre o que o governo de Israel está fazendo com civis na faixa de Gaza. E, aparentemente, verdades não podem ser toleradas pelo governo de Israel de hoje, não é? Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês da TV 247 sobre o assunto e vou fazer alguns comentários enquanto a gente assiste. Vamos lá. Eu fico imaginando qual é o tamanho da... Não foi um domingo qualquer, ao menos para Lula e para o governo chefiado por Lula. Vamos resumir. Tudo começou logo de manhã na entrevista que o presidente brasileiro concedeu à imprensa de todo o mundo no Egito. Lula falou o que tem sido dito desde o início do conflito em Gaza. Chamou o ato do Hamas de terrorismo, mas acrescentou que a resposta de Israel é inconcebível e pode ser comparada a um genocídio. E Lula tocou na ferida ao comparar o que faz Netanyahu com os palestinos ao que fez Hitler com os judeus. Existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O governo Netanyahu não gostou do que ouviu. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, respondeu alegando que Lula envergonharia o Brasil, ao, nas palavras dele, apoiar o terrorismo. Acusar Israel de perpetrar um holocausto é ultrajante e abominável. O Brasil está ao lado de Israel há anos. O presidente Lula apoia uma organização terrorista genocida. Não apoia coisa nenhuma, você está mentindo, coisa de gente mentirosa, não é? O ministro lá de Israel tá mentindo na cara dura, né? Enfim, tem até o alerta de fake news ali, o pessoal colocou. Hamas, e ao fazê-lo traz grande vergonha ao seu povo e viola os valores do mundo livre, disse o ministro do governo de extrema-direita de Israel. O próprio Netanyahu resolveu responder Lula. Hoje, o presidente do Brasil comparou a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista e genocida, ao Holocausto. O presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo, afirmou Netanyahu. Em seu perfil no X, o antigo Twitter, o ministro brasileiro das comunicações Paulo Pimenta respondeu de pronto, inclusive sem esconder que Gallant e Netanyahu falaram uma mentira. O ministro da Defesa de Israel divulga uma fake news. O Brasil sempre, desde 7 de outubro, condenou os ataques terroristas do Hamas em todos os fóruns. Nossa solidariedade é com a população civil de Gaza, que está sofrendo por atos que não cometeram. O Paulo Pimenta foi claro aqui. O Brasil condenou os atos terroristas de Hamas, sim. Sim. Aliás, como não só o governo brasileiro fez, mas muita gente de esquerda fez, inclusive eu aqui no canal falei sobre isso, eram atos condenáveis, mas aqueles atos condenáveis de Hamas, que são condenáveis e indefensáveis, também não apagam a violência dos assentamentos ilegais do passado, também não apagam os ataques anteriores de Israel à população civil, o fato de controlar a água e muitas vezes deixar o povo lá sem água, sem o básico, não é? Então, assim, não é como se o ataque de Hamas, que é injustificável, tivesse sido o início desse conflito, porque obviamente não é. E agora não se trata mais de conflito nem de guerra, se trata de massacre, de limpeza étnica, de genocídio, como disse Lula. Enfim. Já são mais de 10 mil crianças mortas em Gaza. O número de mortos em Gaza está próximo de 30 mil pessoas, e 70% dessas mortes são de mulheres. Ainda existem cerca de 10 mil pessoas desaparecidas sob os escombros. Em torno de 1,7 milhão de palestinos não têm acesso à água potável, comidas e remédios, disse Paulo Pimenta. E uma população civil. E é justificável fazer isso contra uma população civil? Não. Não é justificável. Isso é criticável. E Lula está absolutamente correto em criticar. E outra coisa, a comparação dele não é absurda, não. Não é absurda, não. Os números, claro, não são os mesmos, mas o ato de você atacar de forma indiscriminada uma população civil merece a comparação. Merece sim a comparação. Faz sentido comparar nesse sentido, inclusive para fazer a população judaica
compreender e não apoiar. E muitos judeus já acordaram, viu? Muitos judeus não apoiam acriticamente o governo de Israel. Aliás, muitos nunca apoiaram. E essa coisa de tentar misturar crítica com o governo de Israel com antissemitismo é coisa de gente desonesta. É coisa de gente desonesta. É que nem aquele pessoal que diz que qualquer crítica a um governo islâmico é islamofobia. Entendeu? Como a gente se horrorizar com a falta de liberdade das mulheres na Arábia Saudita ou no Irã, não é? Seria islamofobia. Não, não é islamofobia, não. É crítica a uma prática de Estado, não é? Que é uma prática autoritária e que diz respeito aos direitos das pessoas. E a gente tem o direito de ter opinião divergente a essa prática. Isso não significa preconceito com aquela população, assim como criticar o governo de Israel não é ter preconceito com judeus. É ter uma crítica a um governo. E confundir governo, confundir nacionalismo com o povo é coisa da extrema-direita. É coisa de fascista. Os fascistas fazem isso. Por isso que os bolsonaristas aqui no Brasil dizem que o povo está com eles, que eles são o povo, que eles defendem o Brasil. Essa confusão entre defender a nação e eles próprios, isso daí é uma coisa típica de fascista. Mas vamos seguir. O ministro continuou: a comunidade internacional não pode calar diante do massacre de um povo que não pode sofrer um extermínio pelos crimes cometidos por um grupo que deve ser punido pelo que fez. As palavras do presidente Lula sempre foram pela paz e para fortalecer o sentimento de solidariedade entre os povos. Perfeito aqui o Paulo Pimenta, né? E, de fato, quem deve ser punido é o grupo que fez, né? E a investigação policial. Imagine se a polícia fosse investigar, né, ou tivesse lidando com um grupo de sequestradores que entraram numa escola e estão sequestrando os professores e as crianças da escola. A providência aprovada pelos bolsonaristas seria bombardear a escola com as crianças e os professores dentro? Porque se eles estão apoiando Israel, no que Israel está fazendo hoje, seria isso, né? Eles aprovariam. Seria, olha, não negociamos com terroristas, não negociamos com sequestradores, jogam a bomba dentro. Aí alguém com um pouco mais de inteligência e racionalidade dizia: mas e as crianças, e os professores, e os funcionários, e todo mundo que está lá dentro da escola e não tem nada a ver com peixe? Né? Nós não vamos tentar salvar a vida deles? Aparentemente, no raciocínio da extrema-direita, não. Eles são vítimas colaterais, né? Efeito colateral. Mas, enfim. A fala de Lula no Egito furou a bolha. As críticas, principalmente feitas por analistas da mídia tradicional, foram respondidas por jornalistas independentes e por especialistas em geopolítica. Não foram, inclusive, poucos os judeus que apoiaram o que o presidente brasileiro disse. O jornalista Fernando de Barros e Silva resumiu: a posição de Lula e do governo brasileiro neste conflito é lúcida, firme e ponderada. Ponderada no sentido de ponderar, pesar bem as coisas que devem ser colocadas na balança. Condena o ato terrorista do Hamas, chamando-o pelo nome, e condena a reação absurda e desumana do Estado israelense. Os dois lados não são iguais, mas são igualmente intoleráveis. Não falta à posição brasileira a consideração sobre a imensa dívida histórica que o mundo, e principalmente Israel, tem com o povo palestino. Enfim, me sinto representado. O advogado Luiz Carlos da Rocha constatou: Lula conseguiu furar a bolha. 10 mil crianças mortas não é algo que possa ser banalizado. O também jornalista Rogério Tomás Júnior lembrou a origem e a prática ultradireitista de Netanyahu e sua turma. Lula está certíssimo. E mais, Netanyahu é um neonazista, o Likud é um mantro de sociopatas, o exército de Israel é uma seita de sádicos degenerados e o governo de Israel é uma organização terrorista. O sociólogo e cientista político Huda Hit foi na mesma linha. Lula foi certeiro ao comparar o governo de Israel com um projeto nazista. Não dá para passar a mão na cabeça de um governo de extrema-direita. O economista e ex-diretor do FMI, Paulo Nogueira Batista Júnior, foi sintético, mas disse muito. A verdade, nua e crua, vem à tona.
O professor judeu Michel Germer comentou: Netanyahu está investindo no alastramento do conflito. Tem pânico de que a guerra acabe. Acabou de concordar com a limitação da entrada de muçulmanos no Monte do Templo durante todo o Hanadá e aumento da entrada de judeus. César Calejon relembrou a história da humanidade. Leopoldo II matou mais de 10 milhões no Congo. As monarquias europeias mataram 55 milhões de indígenas e traficaram 12 milhões de africanos nas Américas. Os Estados Unidos mataram 4,7 milhões somente nos últimos 20 anos. Mas você jamais verá jornalista brasileiro citando Hannah Arendt para falar dessas mortes. Existe uma hierarquia moral que garante o direito de matar em nome da lei, da liberdade e da democracia. Lula está certo e Netanyahu é um assassino de mulheres e crianças. Pois é, eu acho que não tenho muito mais a acrescentar além do que foi dito. Vou deixar o vídeo no comentário fixado, mas é isso aí. E eu espero que vocês divulguem, porque esse tipo de confusão entre antissemitismo e críticas ao governo de Israel, esse tipo de notícia falsa disseminada não pode continuar. E o que está acontecendo em Gaza é um massacre de um povo civil. Existem pessoas do Hamas que cometeram crimes intoleráveis e que devem ser combatidos? Sim. Existem também estados, muitas vezes, que são terroristas e que agem com terror. E esse tipo de estado também tem que ser combatido, tem que ser criticado, tem que ser denunciado para as organizações internacionais, até para que esse massacre acabe. E as investigações possam acontecer e os responsáveis serem punidos pela lei. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.